tudo bem? Eu sou Luana Ricardi e eu te recebo aqui no Cheias de Si com muito desejo ardente. O Cheias de Si é o lugar ideal para você aprender a ouvir a sua voz interior, a ouvir os seus desejos e levá-los em consideração, claro. Muitas vezes, perguntas sem respostas nos impulsionam a acreditar que aquela é a verdade, que aquele é o ideal de formato de vida. Parece meio confuso, mas eu vou te explicar agora. Quantas vezes você ouviu você mesmo dizer: hoje eu quero sexo? Já se ouviu? Já pensou? Já sentiu esse tipo de desejo? E o que você fez em seguida? Você ouviu ou você deixou pra lá? A gente sabe que homens adoram sexo, que eles gostam de fazer isso a qualquer momento, sob qualquer circunstância. Alguns, claro. Mas e nós, mulheres? Por que a gente precisa de um ritual para querer sexo? Será que a gente precisa mesmo de um ritual para querer sexo? Ora, se nós temos desejo e se esse desejo é espontâneo, por que a gente não leva ele adiante? Por que a gente não ouve essa voz interior, essa voz do nosso corpo nos dizendo que quer sexo? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que mulher não gosta muito de sexo ou aquela mulher é muito fogosa. Quando ele fala esse termo fogosa, está dizendo que ela gosta de sexo. Mas e por que tem essa disparidade entre as mulheres? Sexo somos nós. Sexo é natural, sexo é desejo, sexo é vida. E por que a gente acha que mulheres A ou B gostam ou não de sexo? Olha, mulheres são sim sexuais. Nós temos desejo, nós temos vibração por sexo. Mas sabe o que acontece? A gente tem muita crença limitante sobre sexo, principalmente sobre querer sexo, sobre desejar sexo. Eu vou te contar uma história. Y era uma menina super feliz, aquela mulher alegre, aquela mulher alto astral, e namorava. Era aquela fofura o namoro dela. E aí finalmente chegou o momento deles terem a sua primeira relação sexual. Y ouviu durante muito tempo e de muitas vozes que ela devia ir com calma, que ela não deveria engravidar, que ela tinha que ter muito cuidado, ou mais, e ainda, ela ouviu muitas vezes dizer que uma mulher direita não faz isso, uma mulher assim não faz aquilo, uma mulher assado. Então Y foi para a sua primeira relação sexual totalmente confusa. O nível de confusão que ela tinha era o mesmo de desejo. Ela tinha aquela vontade, ela estava apaixonada, ela estava vibrante com aquilo, mas ela tinha muito medo. Ela tinha medo de engravidar, ela tinha medo de querer, medo de gostar, medo de não conseguir, medo se estava bonita, mesmo se ele ia gostar, se ela ia conseguir dar o que ele precisava, se ela ia ser boa o suficiente. Tinha tanto medo em Y, que eu te digo, era díspare ali, era aquela coisa. Mas Y mesmo assim foi ter a sua relação sexual. E no momento que ela estava lá, ela estava tão confusa, mas tão confusa, que ela mal conseguiu se concentrar. Ela não conseguia estar ali naquele momento, porque a cabeça dela não se concentrava, ela não conseguia se entregar. Então ela viveu aquele momento de forma superficial. Ela não conseguiu sentir, viver, experimentar aquele momento, porque ela estava cheia de nóia na cabeça. Y estava lá sozinha no quarto com seu amor, a ponto de realizar seu desejo mais ardente dos últimos tempos, e ela só pensava em se ele ia achar ela magra ou gorda, grande, pequena, se o peito estava bom, se o corpo estava bom.
se o beijo estava bom, se ele estava... Se, eram tantos sis. E Y não conseguiu relaxar para viver aquele momento, para sentir o molhado do beijo, o calor dos abraços, para sentir o seu corpo viver aquele momento. Ela ficou travada, muito travada. Ela não sabia que tinha que relaxar para que a sua vulva respirasse, para que o seu clítoris entumecesse, para que sua vagina ficasse toda molhada, para ela viver aquilo ainda melhor, com mais intensidade, com mais prazer. E prazer, ela nem sabia como chegar lá, e nem ele. Mas o prazer estava no toque, no abraço, no cheiro, em ouvir a voz perto do ouvido, em sentir o pelo do corpo um do outro, o suor. Mas Y estava concentrada nisso? Claro que não. Y não conseguia relaxar. E dali para frente as relações dela eram muito mais perturbadoras do que prazerosas. Porque a cada momento que ela ia, ela trazia todas as suas dúvidas de fora para dentro do quarto, para dentro do momento. Ora, como ela poderia viver aquilo de forma livre se ela estava com tanta noia na cabeça, tanta crença limitante, tanto pode, não pode, deve, não deve, faz assim, não faz assim, mulher A não faz isso, mulher B faz aquilo. Que tipo de mulher Y quer ser? Você quer ser a A ou a B? Imagina a confusão na cabeça dessa mulher. Essa confusão acontece muito, é mais frequente do que a gente gostaria de dizer. Na cabeça da maioria de nós passa tudo isso e a gente não consegue se concentrar numa relação sexual, não consegue se envolver completamente, esquecer tudo lá fora e viver aquele único momento de prazer. Para que assim a gente acesse o nosso tato, o nosso olfato, a nossa visão, todos os nossos sentidos para absorverem aquele momento esplêndido. E sim, a gente precisa disso para chegar ao clímax. O nosso clímax, ele precisa de etapas, ele precisa de processos. Ora, mas como nós vamos acessar esse clímax se a gente não sabe o caminho? Se a gente nem está concentrada naquele momento para observar que tipo de carinho desperta o nosso corpo. A gente gosta ele mais forte, ele gosta mais suave? A gente gosta mais justo, mais preso ou mais solto? À medida que a gente se conhece, a gente responde um monte dessas perguntas. Mas a gente precisa abrir o coração para se conhecer, abrir os ouvidos para ouvir a nossa voz interior falando para nós do que a gente gosta, de como a gente gosta e do que a gente principalmente quer viver sexualmente. A sexualidade da mulher, ela é muito intuitiva, ela é muito natural. A gente precisa deixar essa intuição aflorar, a gente precisa deixar esse corpo conduzir muito mais do que a nossa cabeça. É natural para nós sermos sexual, acredite. Uma mulher cheia de si, ela se conhece. Ela sabe o borogodó que tem e sabe se abrir para viver esse borogodó. Ser cheia de si é isso, é você se ouvir, é você se entender, é você se amar e se libertar para viver toda a sua sexualidade. Como fazer isso? Acompanhe a gente aqui nas redes sociais. Eu acho que você vai ter uma bela surpresa, porque a gente tem um monte de vídeo que pode te ajudar a despertar essa sensibilidade de ouvir a você mesma e extrapolar os sentidos do seu corpo. Segue a gente nas redes sociais. Vem ser uma mulher cheia de si com a gente. Um cheiro!